Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar sobre a queda do rendimento em N11 e o que esperar daqui para frente. E já aviso vocês que a tendência é de queda do rendimento pelos próximos meses, tá? Eu, Thiago PS, seu canal, fique esperto. Pois bem, tivemos aqui uma queda no rendimento de N11 aqui nesse começo do segundo semestre de 2026, que tava, tudo bem que não dava pra esperar grandes coisas aqui, né? Esses últimos meses aqui do semestre passado, tivemos aqui alguns fatores não recorrentes e uma combinação com inflação mais elevada. Já agora aqui no semestre começou com o pé esquerdo, né? O rendimento de 77 centavos apenas. E olha, pode piorar, tá? Pode piorar bastante. Vou mostrar aqui para vocês ah, como é que tá a situação. Aquele rendimento de 77 centavos de julho tem uma defasagem de 2 meses. Então pegou a inflação de maio, que foi 0,58. Já para os próximos meses, está falando de 0,16, 0,07, provável deflação no mês de agosto. Então, se preparem aqui para mais queda do rendimento, tá? Inclusive, a intenção desse vídeo foi deixar vocês alertas sobre essa possibilidade, ok? Aqui mostrando agora como é que é a indexação de IRIM 11 aqui ao IPCA. IRIM 11 tem 70% de exposição ao IPCA. Então, isso aqui é da porcentagem total do fundo, tá? Não é da carteira do CRI, não. Que é 88% da carteira de CRIs. Então, basicamente, boa parte dos CRIs possui uma indexação à inflação, então tem essa questão da sensibilidade. Ok? E aqui ainda por cima, nós vamos ter uma combinação de rendimentos menores em queda e com o mercado de baixa que a gente está tendo somente aqui a partir do mês de agosto. Então, vai ser necessário bastante resiliência e pé frio aqui nos próximos períodos, tá? Porque, para mim, nas condições aqui que a gente tem, vou mostrar para vocês, não duvido que essa cotação caia ainda mais, tá? E que tomar muito cuidado com o que andam falando aí sobre fundo imobiliário. Tô vendo muita gente falando que fez esquema de pirâmide, de que paga R$ 1 e cai R$ 1, de que tá caindo agora e não vai voltar a subir mais. E olha, fundo imobiliário tem sim os seus problemas, mas tem muita gente falando besteira por aí, tá? Então bastante cuidado. E ainda assim, lembro vocês que em 11 também não é mil maravilhas, né? O fundo é negociado com 27% de desconto à toa. Mas apesar de todo esse desconto, caminhando aqui para 30% de desconto patrimonial, e um dividend yield de 1,29% ao mês aqui a cotação 60, esse rendimento de 77 centavos, olha, não estou muito interessado em ir em 11 por enquanto não, tá? Para mim, eu tenho visto vários outros fundos com um dividend yield similar ou maior e que eu considero como de qualidade superior ao de IRIM 11. Por exemplo, CYCR11, fundo de papel da Cirela, tá aqui com yield de 1,30%, mesmo patamar de rendimento e para mim muito mais qualidade. Outro que também está considero de qualidade superior, RIF 11 a 7,4, rendimento por volta de 9,2 a 9,1 aqui nos próximos meses, aqui de 1,25. É menos, mas também RIF 11 é um fundo que está mais próximo ao high grade, tá? Enquanto IN 11 você pode classificar ele como um high yield. SPXS11, o hedge fund da SPX. Aqui, não sei se não deve pagar 10 centavos aqui nos próximos meses não, tá? Mas ainda assim na média, deve dar um dividend yield perto aqui do 1,30% ao mês, bem próximo ao de IRIM 11. Então, para começar a ficar interessante que para mim, esse IRIM 11 tem que estar pagando mais rendimento do que esses outros que eu falei para vocês,
além de outros, tá? Poder citar aqui alguns outros fundos que têm, são com uma remuneração maior e é, que é o que considero de sendo qualidade superior. No entanto, é o seguinte, estou visualizando aqui é, aqui previsões para o futuro. Como eu disse, acredito que esse rendimento vai cair com a questão dos IPCAs mais fracos de agora em diante. E com isso, é provável a gente observar um mercado fazendo um mega drama aqui, né? Com essa combinação de rendimento em queda e mercado financeiro em baixa. Ok? Então, tá aqui, e 11 tá no meu radar, tá? Tá no meu radar aqui pelos próximos rendimentos, a depender do nível de desespero do mercado. Lembrando, o rendimento pode dar uma queda, mas o mais importante de tudo é você estar focando aqui na questão do rendimento médio. Aqui em 11 não tem tanto histórico assim para eu cravar qual que seria o rendimento médio que a gente pode esperar aqui do fundo. Mas sei lá, uns 80 centavos, 80 e poucos centavos, acredito que seja um valor pé no chão para se esperar aqui de em 11. Ok, então essa é a minha percepção para a precificação atual de em 11. Agora aqui vou começar a falar um pouco sobre o que eu acho dos fundamentos do hedge fund da Iridium. Primeiro ponto que eu sempre ressalto nos meus vídeos, porque provavelmente muitos não vão estar cientes disso, é que devido ao processo de incorporação, é, os ativos de Ilim 11 eles vieram com preço médio baixo para a carteira. É, com certeza que os fundos CRIs estão no prejuízo, porque a gente está numa situação ainda pior do que no momento em que aconteceu a incorporação, que não me recordo exatamente quando que foi. Se foi junho ou começo de 2025, acho que foi o primeiro semestre de 2025, tá? Então, o preço médio dos ativos tem que estar relativamente baixo. Isso aqui é uma vantagem do fundo frente a outros FOFs e hedge funds, que geralmente estão com um preço médio bem mais elevado. Então, aqui para N11 pode ter uma certa facilidade em gerar ganho de capital. Outro ponto que eu sempre lembro vocês é que no relatório de novembro de 2025, a gente tem informação de qual que é o preço médio da carteira de fundos imobiliários. Ok, vamos ver se esse aqui é. Não, outubro. Esse aqui é novembro de 2025. Novembro de 2025. Aqui, ó. A carteira de fundos imobiliários, até então a gente tinha o custo médio. O gestor retirou essa informação porque poderia ter uma pressão dos investidores para que ele talvez exercesse aqui o ganho de capital que ele tem com os fundos, né? Mas, enfim, aqui no relatório novembro de 2025 você consegue essa informação. Ok, tratando aqui sobre a carteira do fundo. IRI 11 tem muita cara de fundo de papel, né? 80% de CRI, 20% de fundos imobiliários e o gestor tem feito várias vendas. Inclusive ele colocou um relatório não, um gráfico mostrando essa diminuição aqui, ó. Ele tem dado bastante atenção à diminuição do percentual em fundos imobiliários. E aqui ele tem vendido cotas das tanqueiras que ele colocou, né? Deva 11, sei lá mais o que. No entanto, é uma venda bem, bem devagar, né? Ah, vendeu apenas 0,10% aqui em um mês. Isso aqui corre um prejuízo de 2 centavos. Então, um processo que não vai demorar muito, muito tempo ainda. É, lembrando que mais tem é lixo na carteira, né? Que, se bem que já está bem especificado, né? Deva 11 vai ser 0,82. Enfim, acaba que pela reprecificação, marcação mercado, acaba que é um valor é, baixo, né?
Ok, agora aqui outro ponto também que é importante ressaltar para vocês é que a carteira de fundos imobiliários tem bastante lixo, mas a carteira de ativos de crédito também não é mil maravilhas, tá? Aqui, ó, para você identificar quais são os BOs do fundo, você tem duas opções. Você pode acessar o relatório de novembro de 2025, que continha uma tabela com os problemas da carteira de IRIM 11. Aqui, ó, se colocar uma longa tabela de todos os casos aqui de CRI que estavam inadimplentes com o fundo. Como essa não é informação que ajude o gestor, eles tiraram essa informação, né? É típico aqui de gestor de fundo imobiliário, diminuir a transparência de coisas que ele não quer que você saiba. Mas aqui é fácil saber o que a gente tem de problema na carteira. Ó, todos esses que estão aqui na tabela da página 6, aqui na coluna taxa marcada mercado. Se estiver assim, ó, 89,99% do par, significa que teve uma remarcação. E a gente for ver, ó, isso que aparece muito. Teve o CRI Bewick, aqui o CRI TMI Vila Jardim, aqui esse tal de Sugoi, nem sabia que tinha esse problema. Aqui a Semada, mais esse aqui, mais CRAIZ, esse aqui CRAIZ você pode acompanhar pelo relatório da Suno. Olha, é muita coisa, tá? E lembrando que quanto menor aqui, maior foi a reprecificação do CRI, ou seja, maior o BO e menor a expectativa de recuperação do rendimento. Então, aqui 77% do par, significa que ela até espera que tenha uma boa recuperação. Agora, esse aqui do CRI OP Resort, que é lá da turminha da Gramado Parks. Expectativa de 27% do par. Você espera aqui um prejuízo enorme, que superação. Que poderia ficar aqui o dia inteiro marcando esses CRIs que estão aqui com marcação bem negativa, tá? Apesar de que somar todos esses problemas, até que não vou fazer isso aqui agora, senão o vídeo ia ficar extremamente demorado e chato, né? Ficar fazendo a soma disso tudo. Mas como o fundo tem uma boa diversificação, então aqui essa precificação diminui a exposição do fundo. Essa precificação é positiva, tá? Porque acaba que você tem uma cota patrimonial mais fidedigna, uma cota patrimonial que faz mais sentido. Somar aqui, nem sei se vai dar um valor assim tão elevado assim, tá? Não sei se vai dar uns 5, 10%. Ter que fazer essa conta depois. Mas aqui um ponto positivo sobre a carteira de crédito EIRI 11, pelo menos a diversificação do fundo é positiva, né? Mas o percentual aqui é 2,79 aqui no CR Moca Plaza Shopping, devido com o HGBS 11. Então, positivo. Aqui outro ponto, né? Aqui vários BOs. Lembro vocês que antigamente os gestores da Iridium tinham fama de serem gênios, né? Mas olhando a situação no fundo hoje, sei não, tá? Pois bem, concluindo. Ine11 merece sim ser negociado com desconto. O portfólio não tem nada especial. Para mim aqui Ine11 é um caso apenas especulação, tá? Talvez pegar aqui nessa queda no rendimento, talvez a gente observe aqui um drama muito grande por parte do mercado e, enfim, aproveitar aqui, dependendo do preço, dá até para ser holder, né? Enfim, essa aqui é minha opinião sobre o fundo. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.